E eu quero começar agora a minha palavra. Prometo que eu não vou me alongar muito, que eu sei que muitos de vocês têm almoço, têm compromisso. Mas eu quero falar sobre algo que o Senhor tem falado ao nosso coração, algo que tem martelado no nosso coração, de tornar a igreja não só um lugar para você estar. O que a gente tem falado aqui? A Sara Recreio não é uma igreja para você frequentar, mas uma família para você. Nós começamos a aprofundar esse conceito, entendendo o que é pertencer, o que é ser igreja, o que é uma igreja que não se preocupa só com um prédio, mas que se preocupa com os relacionamentos. Então nós começamos na semana passada e nós vamos durante esses 2 meses uma série de palavras sobre o poder relacional da igreja, e a série chama Grande Família. E hoje, para a gente entender o que é igreja, a gente primeiro precisa conversar sobre o que não é igreja. O que não é igreja? O que não é igreja? E, para começar, eu quero ler com vocês Efésios 2, 19 e 22. Efésios 2, versículo 19 até o 22, que diz assim: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Fala assim comigo: morada de Deus. Igreja não é um prédio, a igreja é você. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é a igreja. Você é a igreja. Então existe uma grande diferença muito grande entre frequentar a igreja e ser igreja. Isso é uma diferença muito grande, porque frequentar é você vir aqui e sair do mesmo jeito. Você é o que a gente chama de esquentar o banco. Você senta, né, vai embora, não sabe o nome da pessoa que está do seu lado, a pessoa não sabe o seu nome, ninguém sabe das suas lutas. Isso não é o que nós desejamos ser. Mas eu quero que você entenda uma coisa: ser igreja precisa fazer parte da sua identidade. E isso é fundamental, uma diferença enorme. E ser igreja precisa fazer parte de quem você é. De quem você é quando ninguém está te vendo. De quem você é quando você está no trânsito. De quem você é quando você acorda. De quem você é quando você está resolvendo os seus problemas. De quem você é quando você está numa discussão. De quem você é. Ser igreja precisa fazer parte de quem nós somos, amém? E frequentar é ocupar um lugar. Mas ser igreja é assumir uma responsabilidade, é assumir a necessidade de pertencer. E ser igreja é carregar essa responsabilidade. E talvez seja um dos maiores perigos da nossa geração que nós estamos vivendo hoje. Nós aprendemos a frequentar os ambientes cristãos sem necessariamente entender e significar o significado real do que é ser corpo de Cristo. E hoje o Rafael trouxe um dado muito interessante na semana passada, onde ele disse que o censo já perguntou sobre os evangélicos não praticantes. Hoje você abre a internet, os influenciadores estão falando de Deus, estão chorando, estão lendo a Bíblia. Já reparou isso? Coisas que a gente não via antigamente. Então, algo que se tornou muito comum. Mas hoje o que eu quero questionar é que se esse lugar comum tem gerado a verdadeira transformação do que é ser igreja, do que é ser a manifestação, a morada, fala comigo de novo, morada do Espírito Santo. Será que o que você tem sido, o que essas pessoas têm sido, tem gerado a real transformação? Isso é muito importante e a gente precisa questionar isso. Porque a gente aprende a linguagem cristã, as liturgias, né? O linguajar crentez, né? A gente aprende isso. Aprendemos a levantar as mãos, aprendemos a parecer espirituais. Mas hoje a pergunta é: nós temos aprendido a viver como família de Cristo? Porque Jesus não morreu para criar um movimento religioso de consumidores espirituais. Jesus morreu para formar um povo. E a minha pergunta é: você faz parte desse povo? Não, Jesus morreu para formar um povo.
Olha só que coisa. Jesus não morreu para formar lugares. Jesus morreu para formar um povo que reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida e que sabe, que entende que a partir desse conhecimento, dessa revelação, existe um modus operandi de viver. Existe uma forma de ver o mundo. Existe uma forma de você relacionar uns com os outros. Isso aqui é muito forte. Aquilo que você define como errado, você começa a viver de forma errada. Então, se eu defino a igreja como um prédio, eu me comporto como um visitante, né? Como um visitante que questiona, que olha. Se eu defino a igreja como um evento, então eu vou lá como um espectador. Se eu defino a igreja como uma empresa, então eu me comporto como um cliente. Mas se eu entendo a igreja como família, eu preciso me comportar como filho. E a minha pergunta é, você tem se comportado como filho? Como um filho? Como alguém que entende o projeto de salvação de Deus para você e por você? E o que isso precisa fazer através da sua vida? Paulo poderia ter usado muitas palavras aqui nesse versículo de Efésios, mas ele escolhe dizer, somos membros da família de Deus. E sabe, família sempre mexe muito comigo, vocês sabem disso. Família fala de vínculo, de responsabilidade, de presença, de cuidado, de correção. Sim, de confronto, sim. E família não é lugar para você frequentar quando convém. Família é um lugar onde você precisa pertencer, mesmo quando você não concorda com tudo. E talvez seja uma das crises modernas da nossa atualidade, uma crise da igreja moderna. A gente tem muita preocupação com programação, com estar presente para postar, né, em real time, onde você está, o que você está fazendo. Mas nós não temos tido preocupação em sermos família, em conectarmos uns com os outros. Sabe, muitas vezes a gente sabe do calendário da igreja, dos eventos, do que vai acontecer, mas a gente não sabe se o irmão do nosso lado está sofrendo. Se o irmão do nosso lado está precisando de uma oração, se o irmão do nosso lado precisa de alguma coisa. E eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, a Sara Recreio não vai ser uma igreja onde você entra e sai e ninguém sabe o seu nome. Nós queremos orar por você, esse é o desejo do nosso coração, nos envolvermos com as suas dores, chorarmos com você e também nos alegrarmos com você, igual eu sempre falo, né? A gente muitas vezes estamos aqui, a gente desce do altar e muita gente vindo, pastor é isso, pastor aquilo, e a gente ama esses momentos. Mas o que eu falo para ele, quando o Senhor te abençoar, vem me contar também. Vem contar das suas bênçãos também, porque eu quero me alegrar com você também. Porque a igreja, ela não é templo. Ela não é feita do templo. Eu fiz essa pergunta no discipulado segunda-feira para alguns pastores. Se o templo acabasse, você saberia para onde ir? Se isso aqui fechasse, você continuaria sendo a pessoa que você é? Porque a igreja não é templo. E isso aqui é uma mentalidade que nós precisamos estar o tempo todo questionando. Sabe, porque muita gente ainda entende a igreja como um lugar físico, uma estrutura, um prédio. Eu vou para a igreja, mas a minha pergunta é, querido, não é se você está indo à igreja, é se você está sendo igreja. Você está sendo igreja? Você está se transformando na igreja que agrada o coração de Deus? Amém. Podemos aplaudir ao Senhor. E biblicamente isso precisa ser ajustado. Na antiga aliança, a presença de Deus realmente estava associada a um lugar, ao tabernáculo, o Santo dos Santos. Havia uma geografia sagrada. Mas quando chega Jesus, ele muda completamente essa lógica. Olha só, e em João 4, a mulher samaritana faz essa pergunta extremamente reveladora. Vamos ler? Os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo que não é ali, não é aqui.
A salvação vem de conhecer Jesus. A verdadeira adoração vem de adorar Jesus. E vem de você adorar Ele em espírito e em verdade. E ali depois você pode ler. Vamos ler o 23. No entanto, está chegando a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Esses são os adoradores que o Pai procura. É isso que Deus está procurando. Verdadeiros adoradores que não adoram Ele no templo, mas que adoram Ele com as suas atitudes, com as suas falas, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Querido, tudo o que os filhos de Deus fazem precisa adorar o Senhor. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. A gente adora quando é conveniente, mas a gente não adora quando tira a gente do nosso conforto. Nós temos muita dificuldade em adorar naquilo que é desconfortável. Mas é no lugar do desconforto que hoje nós precisamos começar a adorar. Porque é esse o lugar que Deus quer transformar a sua vida, te santificar, te purificar, te levar a um novo nível de santidade. E nós precisamos entender isso. Não é mais sobre geografia, não é sobre mais prédio, não é sobre endereço. É sobre pessoas que carregam a presença. Você tem carregado a presença? Você carrega a presença. O que você tem feito com essa presença? Atos 17, 24 nos lembra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus vem, ele morre naquela cruz, então é transferida a presença. A presença, antigamente lá no tabernáculo, na arca, mas hoje a presença fala assim, ela habita em mim. Ela habita em mim, a presença habita em você. Você é a pessoa que carrega a presença. E eu quero te dizer uma coisa, o problema é que muitos ainda tratam Deus como se ele se movesse através do prédio, apenas da vida dos pastores. Mas eu quero te dizer, você é a igreja que manifesta o reino de Deus onde você estiver. E você precisa entender essa responsabilidade. A Lelê postou hoje de manhã para mim, achei tão bonitinho. Mãe, você foi a primeira Bíblia que eu aprendi a ler. É isso. Fiquei emocionada que eu falei, obrigada, Deus. Sabe por quê? Porque nós somos a Bíblia que aquele que ainda não conhece Jesus lê. Mas será que os nossos comportamentos têm manifestado isso? Ou será que nós estamos sem paciência, raivosos, agindo como o mundo age? Não é isso que Deus espera de você. Não é isso. E sabe, quantas pessoas cantam aqui, levantam suas mãos aqui, mas não fazem nada disso em casa, choram aqui, mas não cultivam o seu tempo de devocional. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, hoje é o tempo de você se autorresponsabilizar, entendendo, eu carrego a presença, eu sou a igreja, porque a igreja nunca foi sobre frequentar um ambiente de presença, a igreja sempre foi sobre carregar a presença. Atos 2,46 diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se. Todos os dias, não era um dia, não era em um momento espiritual de domingo para bater o cartão, para agradar alguém, era um estilo de vida. E o que nós queremos te convocar hoje, igreja, precisa levantar um exército que diz, eu sou a igreja. Eu me responsabilizo em ser igreja. Uau! Isso me gera um peso no meu coração. Isso me gera um clamor no meu coração. Sabe? E esses dias, atendendo uma família, e elas falaram para mim, uma família só de mulheres que eu atendo, e elas falaram assim para mim, que estavam mudando de igreja. E aí eu perguntei, por quê? E a resposta doeu o meu coração. E elas disseram, porque aquela igreja lá é mais organizada, é mais moderna. E aí aquilo doeu tanto no meu coração, a gente já vem estudando sobre isso. E eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas não entenderam nada. Sabe, porque é bom uma igreja organizada, é bom uma igreja que tem uma recepção legal para te receber, um banheiro limpo, um estacionamento, lógico que isso é bom. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Sabe?
Quando a igreja vira apenas templo, a fé vira um evento, vira um acontecimento raro. E não é sobre isso. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. E eu quero te dizer, igreja, é tempo de você se levantar e ser igreja fora das quatro paredes. É tempo de você entender que você não vai para a igreja, você é a igreja. Você é a igreja. E a igreja não é uma empresa, apesar de, eu cuido do financeiro da igreja, a igreja tem responsabilidades. Mas a igreja é família. Porque se eu pagar todas as contas da igreja, mas eu errar em cuidar dos órfãos, das viúvas, daquelas pessoas que estão necessitando, nós estamos errando. Não é sobre ser empresa. E talvez seja esse um dos retratos mais silenciosos dos nossos dias de hoje. Igrejas que têm se transformado em empresas. Mas eu volto a dizer, organização não é problema, porque honra, porque Deus é um Deus excelente. Tudo que você faz com honra, você honra a Deus. Planejamento honra a Deus, ordem honra a Deus. Mas porque Deus não é um Deus de caos, eu entendo isso. Então, eu não estou falando contra a organização. O que eu estou dizendo é que existe um perigo quando a organização começa a substituir a essência do que é ser igreja. E hoje o Espírito Santo falou no meu coração que muitos de nós, nessa manhã, fomos magoados pela igreja em algum momento. E eu quero agora, como igreja, te pedir perdão. Se a igreja te magoou, se a igreja te feriu, se em algum momento você se sentiu excluído, maltratado e envergonhado pela igreja. Hoje, como igreja, eu quero te pedir perdão. Nos perdoe. Porque no meio de tantas coisas e de tantas pessoas, nós falhamos e nós vamos continuar falhando. E eu quero te pedir perdão, porque em nome de Jesus, nenhuma raiz de amargura, nenhuma decepção com a igreja pode te impedir de novamente ser igreja. Porque ser igreja é aprender a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então, diante da igreja, eu quero hoje te pedir perdão. Se um dia a igreja te decepcionou, se um dia a igreja te magoou, se um dia a igreja não conseguiu ser igreja com você. Sabe, tem um ano que meu pai se acidentou. E tem um ano que eu faço a seguinte oração. Obrigada, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós tivemos vocês. Nunca me esqueço. Eu mandei uma mensagem, Léo e Caçula estavam indo tirar férias na França, dentro do avião. Não passou 15 minutos, o Telmo estava lá comigo no hospital. Passou mais 20 minutos, chegou Tite e João, e chegou a Cris, e chegou todo mundo. E de repente eu não precisei fazer absolutamente nada. Porque a igreja assumiu comigo aquela dor. E aquilo transformou tanto o meu coração. E eu quero te dizer, querido, você precisa ser igreja, porque um dia você vai precisar. E nós seremos igreja com você. E naquele dia, eu lembro que depois eu fui para casa, a primeira noite eu passei a noite com ele no hospital, depois minha mãe estava viajando, chegou. E eu lembro que na hora que eu cheguei ali no hospital, e eu fui dar meu nome para subir, para visitar ele, e o menino perguntou assim para mim, quem é esse cara? Ele é famoso? Aí eu falei, não, ele é pastor. Ele falou, ele recebeu ontem e hoje mais visita do que o hospital inteiro. Igreja. Igreja na hora da alegria. Igreja na hora da dor. Igreja na hora da dificuldade. Igreja na hora da abundância. Igreja. Ser igreja. E eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, não sofra sozinho. Nós queremos ser igreja com você. Nós queremos pegar a sua mão, orar por você. Quantos aqui eu olho já passaram por dificuldades e nós oramos por você. Por isso, querido, não deixe que nenhuma
nenhuma dor, nenhuma frustração, nenhuma mágoa com pessoas, com instituições te impeçam novamente de viver igreja. E como nós já pregamos aqui, nós não somos perfeitos, nós só queremos ser de verdade. Nós vamos errar, você vai errar. Nós vamos errar de novo, você vai errar de novo. E a gente vai se perdoar de novo. E a gente vai junto caminhar de novo. E a gente vai renovar nossa aliança de novo. E a gente vai entender o que é ser igreja. Porque empresa existe para gerar resultado. Agora família existe para criar relacionamento. E é isso que nós queremos criar com você. A empresa mede performance, se você bateu meta, se você não bateu, mas a igreja cultiva esse pertencimento, constrói vínculos. E o problema é que, sem perceber, nós estamos indo à igreja como consumidores. O louvor hoje não foi legal. O Léo desafinou. Coitado do Léo. A palavra hoje, não tinha presença de Deus. Querido, você carrega a presença de Deus. Se você está cheio de Deus, aonde você estiver, você vai sentir a presença de Deus. Porque quando a gente se torna consumidor, a gente se torna avaliador. A palavra não falou comigo. Ninguém me recebeu com um sorriso hoje. Eu lembro de um dia que eu estava no shopping, eu saí sem lente de contato, e se você encontrar comigo e eu não te enxergar, querido, de longe, é porque eu não enxergo de verdade, tá? Eu lembro que a família queria sair da igreja, porque eu passei pelo América Shopping por eles e não falei com eles. E eu falei, meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa porque realmente eu não enxergo. E sabe, muitas vezes nós estamos indo para um lugar porque a gente tem uma necessidade de ser alimentado, porque a nossa vida espiritual está dependendo do outro, não do nosso relacionamento com Jesus. A sua vida espiritual não depende só desse altar. O altar está aqui para te abençoar, sim, mas a sua vida espiritual depende do seu tempo a sós com Deus todos os dias, do seu joelho dobrado, da sua Bíblia aberta, das suas mãos levantadas, do seu louvor tocando, da sua casa ser um ambiente da presença e da graça de Deus. Nós não somos consumidores, porque o consumidor fica perguntando o que eu ganho. Mas nós somos família, e família pergunta, como eu posso contribuir? O que eu posso fazer para tornar esse lugar um lugar melhor? Sabe, eu fiquei chateada com o que aconteceu na última Santa Ceia. Na última Santa Ceia, algumas pessoas chegaram pra gente e disseram que foram sentar numa mesa que tinha lugar e pessoas excluíram elas daquela mesa. E aquilo doeu tanto o meu coração, porque a gente faz a Santa Ceia em mesas, quando o bispo trouxe essa ideia, com muito amor no coração, dá trabalho. E vem, o pessoal vai de madrugada comprar flor, e vem pra cá de noite decorar, e ficam até de madrugada decorando. Porque a gente entende que mesa é um lugar de comunhão, querido. Mesa não é lugar de exclusão. Então, na próxima Santa Ceia em mesa, eu quero te pedir, se tiver um lugar vazio, você vai chamar alguém que você não conhece para sentar do seu lado. A mesa não é lugar de excluir, de sentar só com quem a gente conhece. Mesa é lugar de incluir. E para sermos igreja, nós temos que estar atentos com aqueles que ainda não são família de verdade, que ainda estão à margem. Nós temos a responsabilidade de trazer isso para dentro. Sabe, eu falei, eu não vou parar, nós não vamos parar de fazer Santa Ceia em mês. Um mês sim, um mês não, nós estamos fazendo. Mas eu quero te pedir esse compromisso de não deixar ninguém se sentir excluído nesse dia, amém? E nós vivemos numa geração que quer as coisas rápidas, confortáveis. Então é mais fácil chamar aquele que eu conheço e excluir o desconhecido. Mas muitas vezes é esse desconhecido que está precisando do que Deus tem derramado no seu coração. E nós estamos vivendo nessa geração que também, eu não gosto, eu troco. Não me satisfaz, eu vou embora, eu troco de igreja, eu mudo. Se não atende às minhas expectativas, eu substituo, compro outro. Mas isso não é ser igreja. O reino de Deus não funciona
pela lógica do consumo. O reino de Deus funciona pela lógica da aliança. Aliança. Aliança no dia bom, aliança no dia mau. Não é assim no seu casamento? Todos os seus dias foram bons? Nesses anos casados? Não, com certeza não. Mas você escolhe ficar porque você tem uma aliança. E isso exige maturidade, isso exige crescimento. Porque a igreja não é lugar de uma performance emocional, de algo raso, de algo superficial. Igreja é lugar de transformação profunda. Sabe por quê? A igreja quer te cutucar todos os dias para te lembrar: você precisa ir para a eternidade. Você precisa ir para o lugar eterno. Você tem como casa o céu. E nós não podemos deixar que as coisas do mundo contaminem o nosso coração, controlem o nosso coração, que as emoções sejam maiores do que a nossa aliança. 2 Timóteo 4, versículo 3 nos avisa isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E é isso que o Instagram, a internet e o YouTube tem feito com a gente. A gente abre, a gente ouve o que a gente quer, o que acalenta o nosso coração, uma mensagem poética, bonitinha. Mas o que Paulo está dizendo, chamando nossa atenção? Vai existir um tempo em que as pessoas escolherão com base na emoção e não na transformação. Porque esse é o consumidor. O consumidor, ele escolhe pelo conforto. Mas um discípulo de Jesus escolhe a verdade, a aliança, o lugar do comprometimento. Não o lugar do se sentir bem, mas o lugar entendendo que eu faço parte da solução. Eu não sei aonde a Sara Regre tem errado com você. Mas se você tem visto algo que a gente não tem feito, pode ser o Espírito Santo te dizendo que você precisa fazer parte dessa solução. Regaça sua manga, vem ajudar a gente. Vem servir com a gente. Vem transformar essa geração. Vem nos ajudar a carregar a arca. É muito fácil apontar o dedo, gente. É muito fácil. Eu lembro algumas vezes que eu questionava meu pai sobre algumas coisas. E ele falava assim: senta aqui na minha cadeira. Senta aqui, ó, pra você sentir o peso da minha cadeira. Eu falei: é verdade. É muito fácil. É muito fácil. Mas discípulos escolhem se comprometer. E eu quero te dizer, Jesus nunca construiu uma experiência centrada no cliente. Ele nunca perguntou na Bíblia assim: o que vocês querem ouvir hoje? Pelo contrário, eram palavras de confronto, de correção, um chamado ao arrependimento. Ele desinstalava confortos, sabe? Porque o verdadeiro amor, ele não nasceu para massagear o seu ego. Ele nasceu para transformar o seu caráter, amém? Efésios 4,15, ele diz: antes seguindo a verdade em amor. Porque a verdade em amor, a verdade sem amor machuca. Mas a verdade com amor, ela transforma. O amor sem verdade vai te deixar infantil o resto da vida. Mas eu tenho uma pergunta que eu me fiz essa manhã. Nós estamos formando discípulos ou entretendo consumidores? E existe uma diferença muito grande. Porque o consumidor sempre quer o benefício próprio. Mas o discípulo pergunta: o que isso quer moldar no meu caráter? O que isso quer me transformar? Sabe, o discípulo abraça a cruz, o processo. Atos 4, 23 diz que da multidão dos que crerem, um era a mente e um era o coração. Olha isso. Não era uma multidão compartilhando o espaço. Era uma multidão compartilhando o mesmo coração. Isso é ser família. Porque hoje o Senhor quer desafiar a gente a ter uma nova mentalidade sobre o que é ser igreja. E sabe o que eu sinto Deus dizendo? Eu não estou atrás de formar consumidores sofisticados, felizes. Eu estou formando filhos maduros.
E a gente só amadurece quando a gente enfrenta as dores, quando a gente perdoa, quando a gente ressignifica, quando a gente avança. Ruth, a igreja não é o templo, a igreja não é a empresa. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é uma família espiritual, carregando Jesus para o mundo. Isso é ser igreja. Uma família comprometida em ser um pedacinho de Jesus aonde for. Quando as pessoas chegarem perto de você, as suas palavras terão gosto de Jesus. Quando elas receberem o seu abraço terá cheiro de Jesus. Quando elas chegarem na tua casa, o ambiente da tua casa terá cheirinho de Jesus. Aqui tem Jesus, aqui tem paz, aqui tem perdão. Romanos 12, lá no versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí eu quero ficar só nesse pedacinho aqui. Cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados, conectados. Nós precisamos um do outro. Nós somos responsáveis. Sabe? E isso muda essa fé moderna que a gente vive do individualismo, né? Como é que é aquela coisa do pirão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso. Farinha pouca, nós vamos dividir. Deus vai transformar o pouco em muito. Farinha pouca e nós vamos aqui comer. E o Senhor vai multiplicar aquilo que nós estamos fazendo. E eu quero te dizer uma coisa, amém. O Evangelho tem nos ensinado. Não é só sobre você, é sobre pertencer a um corpo. E corpo significa que ninguém foi chamado para viver sozinho. Porque uma mão que é desconectada do corpo, ela serve? Não, ela morre. Você não nasceu para ser isolado, muito pelo contrário. E muita gente chama a independência aquilo que na verdade é um isolamento, é uma solidão que vai te matar. Eu fico na minha, o meu Cristo em casa, o meu YouTube, eu estou sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é uma distorção de Satanás desses últimos dias. Mas eu quero te convidar e te convocar a não andar mais sozinho. Porque a Bíblia diz que o tempo todo, e nós vamos falar sobre isso, uns aos outros, juntos, pertencentes, juntos, reino de Deus, e nós estaremos todos dizendo que nós somos uma grande família. E isso não vai ser apenas um slogan, mas isso é um convite para que você não caminhe mais sozinho. Que você entenda de que você é a igreja. Você é a igreja. Aonde você for, você precisa carregar a igreja. E eu quero te dizer uma coisa. A igreja é o laboratório onde Deus vai tratar o seu ego, o seu orgulho, a sua falta de maturidade, as ofensas que estão no seu coração, as rejeições, a sua dificuldade de perdão. Porque se a gente fica preso nisso, a gente vai ter muita dificuldade de formar vínculos. Efésios 2:19, que nós lemos no início lá, ele fala: vocês são membros da família de Deus. Vocês são família. Você não é plateia. Você não é desconectado. Você não é um público, ou uma audiência, ou um número. Eu quero te dizer uma coisa. Família também tem uma missão. E ser igreja é aceitar essa missão. E essa missão existe para revelar o que João 13:35 fala. Abre aí para mim, João 13, versículo 35. Ele diz assim, 35. Deste modo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha só. Jesus não disse,
Vocês serão conhecidos meus discípulos pela excelência que você faz, pelo aquilo que você faz que é bonitinho, que é legal, pelo marketing, pela estética, pela produção do seu culto, do templo. Não. Ele diz pelo amor. Sara Recreio, essa é a marca que nós queremos ser aqui nessa região aonde o Senhor nos colocar, o amor. A tua célula é a manifestação do amor, a tua vida é a manifestação do amor. Sabe, a sua família é a manifestação do amor, o seu servir é a manifestação do amor. Porque não é sobre prédios e performance, sempre foi amor. Sabe o que é? É que a cultura da nossa geração é uma cultura do pra fora. Ser bonito fora, mostrar o que você está fazendo para fora, aprovação de fora. Mas o que Jesus traz com a morte dele na cruz é algo de dentro para fora. É o amor que emana de dentro para fora, a transformação que emana de dentro para fora, o seu chamado que emana de dentro para fora. Sabe, o maior patrimônio de uma igreja nunca foi a estrutura, sempre foi o amor pelas pessoas, sempre. As pessoas que Jesus ama. Eu quero te convidar a ficar de pé. E hoje é um dia de autoanálise. Um dia da gente se perguntar: será que eu tenho sido igreja onde eu estou indo? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você se importou com alguém? Que você visitou alguém, que você chorou com alguém, que você abriu espaço na sua agenda para amar alguém além de você mesmo. E eu sinto fortemente no meu coração que essa campanha nasceu como um chamado profético, como um retorno à nossa essência de quem verdadeiramente nós somos. E a gente não precisa de mais atividades, a gente precisa de mais amor, de mais senso de pertencimento, de mais cuidado com os outros. E eu quero te dizer algo com muito temor no meu coração. O mundo não precisa de mais igrejas impressionantes, big churches, como dizem por aí. O mundo precisa de igrejas mais parecidas com Jesus. Porque Jesus não morreu para construir auditórios, Jesus morreu para construir família, um povo. Um povo. Feche os teus olhos agora e se pergunte: Senhor Deus, o que eu preciso fazer mais para ser igreja? Sabe o que precisa mudar em mim para eu me tornar igreja? O que eu preciso fazer, Senhor, para ser igreja onde eu estiver? Você é igreja. Deus morreu naquela cruz por um povo que seria marcado por esse amor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Levanta suas mãos em adoração, Senhor. Canta com verdade essa canção, resgatando o projeto, a sua missão, aquilo que você foi chamado para ser. Levanta suas mãos em sinal de adoração, de rendição. Teu bom perfume
quero ouvir a sua voz. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já vi partir. Mais uma vez, declare. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te parti. Pegue suas mãos aos céus e ele declare: te adoro. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Vem sobre nós, Senhor. Vem nos tornando igreja, vem nos tornando família, vem nos tornando um corpo que funciona, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te adoro, te adoro. Declare. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Faça um compromisso. Primeiro, acho que a gente precisa agradecer pela salvação, pela oportunidade de ser igreja. Senhor Jesus, muito obrigada pela salvação e pela oportunidade que eu tenho de ser igreja. E hoje, Senhor Deus, eu te peço, eu quero voltar à essência da adoração, a essência dos vínculos feitos no teu amor. Eu quero voltar para a comunhão, eu quero voltar a ser corpo, eu quero voltar a ser família, eu quero fazer parte da família através de quem Deus age. Deus vai agir através de você, querido. Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para você. A sua vida vai pregar para aqueles que estão perdidos, sem esperança. As suas palavras, os seus abraços, os seus atos de generosidade, a sua postura diante dos problemas, os seus princípios, eles serão geradores de salvação. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai usar isso para que você possa tocar mais e mais pessoas com a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você aceita essa missão? Você aceita essa missão de ser igreja? De ser igreja? Oh Deus, nós aceitamos. Eis-nos aqui, Senhor Deus, aceitando essa missão de sermos igreja por onde formos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar em pé, vamos orar. Fala assim: obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa realidade. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, que entendemos hoje, Deus, que nós não somos simplesmente igreja quando estamos aqui. Nós somos igreja ao sairmos daqui também. Que o Senhor nos ensine, Deus, a ser uma igreja, Deus, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos. Que o mundo saiba, Deus, que o Senhor nos enviou pelo amor que nós temos uns pelos outros. Que essa seja a nossa marca. Que nós não sejamos conhecidos pela religião. Que nós não sejamos conhecidos por tantas outras coisas.
coisas a não ser pelo amor que nós aprendemos contigo. Faz essa igreja, faz essa Recreio, Deus, uma igreja cada vez mais apaixonada, cada vez mais apaixonante. Faz com que nós sejamos essa família, onde que todos aqui envolvidos fazem que junto a tua obra seja feita aqui na terra, Deus. Nós te louvamos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu posso abençoar você? Não se esqueça dos nossos compromissos. Terça-feira temos o culto da fé. Sexta-feira nós temos o nosso culto, a nossa adoração em VHS. Venha, traga sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus é importante. Você vai ter paz com Deus, vai ter paz com os homens, vai ter a paz de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus nos ensina também que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Em nome de Jesus, você vai ter uma semana abençoada, protegida na presença do Senhor. E porque você vai semear esse amor por onde que você for, você vai ver uma grande família, vai trazer outras pessoas para fazer parte dessa família. Eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte, como vai ser a sua colheita? Aleluia, abençoa você, abençoa a sua semana, vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus, amém? Seja igreja onde você for, espalhe esse amor que você recebeu hoje, em nome de Jesus.